Acho que o Vilmar não me ouviu. Tá me escutando, Vilmar? Agora estou escutando. Ah, tá. Eu pedi para tu fazer a abertura para nós, por favor. Faz a nossa prece. Passo. Pai, mestre amado, agradecemos por essa noite, por nos proporcionar essa reunião para que a gente possa nos instruir mais e os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos seguir passo a passo na nossa caminhada numa evolução. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, então. Então, vamos lá. Vamos reiniciar ali, né? Onde nós paramos, na terceira categoria, né? Alguém deu alguma lida? Terceira ordem, espíritos imperfeitos, características gerais. Alguém deu alguma lida ou não? Ninguém leu, ninguém tocou no caderno. Vou fazer uma prova surpresa, então, já que ninguém leu, ninguém Tem que deixar estudou, vou temas te fazer para uma prova casa, aí surpresa agora. o pessoal vai fazer daí. Eu tô achando que nós vamos ter que fazer uns questionáriozinho básico assim para o pessoal responder em casa. Deixar algum texto para ler. A gente sabe que é complicado, né? Todo mundo trabalha, é difícil. Então, ali, nós estávamos vendo os caracteres gerais, né, dos espíritos inferiores, e lemos até o subitem 10 e ficou para hoje a partir do subitem 11, tá? Então, ali diz assim: eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessantemente tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padecem em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julgue. Aí nós vamos encontrar lá na Revista Espírita um exemplo que eu vou ler para nós aqui, só para que a gente possa aproveitar, né? Porque os textos da Revista Espírita são muito bons. Então vamos lá. O que que diz lá o texto da Revista Espírita sobre a avareza? Dissertação moral ditada por São Luís, a senhorita Irmãs de Fox. Então, vocês já escutaram bastante falar nessa senhora, né? Vocês têm livros de médiuns umbandistas que trazem psicografias da irmã, se eu não me engano, é o Vanderlei Oliveira, uma coisa assim, que ele traz livros do espírito da irmã do Fogo. Então, diz São Luís: tu que possuis, escuta-me. Certo dia, dois filhos de um mesmo pai receberam cada um o seu alqueire de trigo. O mais velho guardou o seu num lugar oculto. Boa noite, Jocilane, bem-vinda. O outro encontrou no caminho um pobre a pedir esmolas. Dirigindo-se a ele,
despejou no seu manto metade do trigo que lhe coubera. Depois seguiu o caminho e foi semear o resto no campo paterno. Ora, por esse tempo vem uma grande fome. As aves do céu morriam à beira dos caminhos. O irmão mais velho correu ao seu esconderijo. Ali, não encontrando-se poeira, o caçula tristemente ia contemplar o trigo que havia secado no pé, quando depara com o pobre que havia assistido. Irmão, disse-lhe o mendigo, eu ia morrer e tu me socorrestes. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio alqueire quintuplicou em minhas mãos. Aplacarei tua fome e viverás em abundância. Vejam, né? Que é aquele que escondeu o que ganhou do pai, perdeu tudo porque secou. Aquilo virou poeira. O outro, que dividiu a metade com o irmão do caminho, que estava necessitado, que estava com fome, encontra neste mesmo mendigo o socorro do qual eles estavam precisando naquela hora. Então vamos ver o que diz ali, ó. Escuta-me, avaro, conheces a felicidade? Sim, não é? Teus olhos brilham com um sombrio esplendor nas órbitas que a avareza cavou mais profundamente. Teus lábios se cerram, tuas narinas estremecem, teus ouvidos se apuram. Sim, ouço. É o tilintar do ouro que tua mão acaricia, e ao se derramar no teu esconderijo. Dizes, é a suprema volúpia. Silêncio, vem gente, fecha depressa. Ó, como estás pálido, todo o teu corpo estremece. Tranquiliza-te, os passos se afastam. Abre, olha teu ouro. Abre, não tremas mais. Estás sozinho? Ouves? Não é nada. É o vento que geme a passar pelas frestas. Olha quanto ouro! Mergulha as mãos, fazes soar o metal. Tu és feliz. Feliz tu, mas a noite não te dá repouso e teu sono é atormentado por fantasmas. Tens frio, aproxima-te da lareira. Aquece-te junto a esse fogo que crepita tão alegremente. Cai a neve, o viajor friorento envolve-se em seu manto e o pobre tirita sob seus andrajos. A chama da lareira diminui. Atira mais lenha. Não, para. É o teu ouro que consomes com essa madeira. É o teu ouro que queima. Tens fome. Olha, toma, sacia-te. Tudo isso é teu. Pagastes com o teu ouro. Com o teu ouro. Esta abundância te revolta. Esse supérfluo é necessário para sustentar a vida? Não, esse pedaço de pão será bastante. Ainda é muito. Tuas roupas caem em frangalhos. Tua casa se fende e ameaça ruir. Sofres frio e fome, mas que importa? Tens ouro. Infeliz, a morte vai separar-te do ouro. Deixá-lo à beira do túmulo, como a poeira que o viajor sacode a soleira da porta, onde a família bem-amada o espera para festejar o seu regresso. Teu sangue congelou-se em tuas veias, enfraquecido e envelhecido por tua voluntária miséria. Ávidos, os herdeiros atiram teu corpo num canto qualquer do cemitério, este face a face com a eternidade. Miserável, que fizeste do ouro que te foi confiado para aliviar o pobre? Ouves estas blasfêmias? Vês estas lágrimas, este sangue? São as blasfêmias do sofrimento que terias podido acalmar, as lágrimas que fizeste escorrer, o sangue que derramastes.
tens horror de ti. Desejarias fugir e não podes. Tu sofres condenado e te contorces em teu sofrimento. Sofre. Nada de piedade para ti. Não usastes de misericórdia para com teu irmão infeliz. Quem a teria por ti? Sofre, sofre. Teu suplício não terá fim. Para te punir, quer Deus que assim o crês. São Luís. Então, isso aqui, esta, este texto sobre a avareza é mais ou menos o pragmatismo do nosso mundo, né? É o materialismo. Para nós tudo, para o outro nada. Então, nós sabemos que essa desigualdade, ela existe porque o mundo não é perfeito. É um mundo de expiações e provas. Mas, ao mesmo tempo, ela é colocada para aqueles que têm um pouco mais de condições, como uma oportunidade de melhorar a sua solidariedade, a sua fraternidade, a sua crença nesse Pai soberanamente justo e bom, que quer que através dessas diferenças nós venhamos a aprender o quanto é importante a caridade e a fraternidade. Então vejam, né? Então, esse sofrimento aqui será eterno? Não, porque a gente sabe que Deus nos dá sempre uma nova oportunidade e uma nova misericórdia. Mas, como diz São Luís aqui, para te punir, quer Deus que assim o fez. Né? Que a gente, quando desencarna, que a gente acaba acreditando mesmo que não tem volta para nós, né? Ante todo o mal que nós fizemos, mas essa sensação de que não há o que fazer, que não há o que consertar, de certa forma, é o despertar da nossa consciência para o erro ou para os erros que nós cometemos ante a nossa inferioridade, né? Então, até que nós venhamos a mostrar realmente esse arrependimento e essa vontade de fazer diferente, ainda leva um tempo, né? Não é da noite para o dia, não é porque a gente desencarna que a gente passa a ser bonzinho e passa a pedir perdão de joelhos e está tudo resolvido. Não é bem assim, né? Então, isso a doutrina espírita nos explica. Então, a observação ali, a explicação, diz assim, ó, escutando o fim dessas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade dos sofrimentos, enquanto todos os espíritos superiores são concordes em combater tal crença. Quando estas últimas palavras, para te punir, quer Deus que assim o creias, vieram tudo explicar. Nós as reproduzimos nos caracteres gerais dos espíritos da terceira ordem. De fato, quanto mais imperfeitos os espíritos, mais restritas e circunscritas são suas ideias. Para eles, o futuro está vago, não o compreendem. Sofrem, seus sofrimentos são longos, e para quem sofre por muito tempo, é sofrer sempre. Por si mesmo, esse pensamento já é um castigo, ou seja, o que nós comentamos agora, né? Quanto mais inferioridade nós temos, mais dificuldade nós temos de compreender essa visão da vida futura, porque se nós compreendêssemos isso, nós já tratávamos de não errar agora. Opa, eu não quero ficar penando a longo prazo, né? Eu vou começar a dar uma podada aqui nas minhas manias, no meu defeito, nas minhas cara feia, porque lá adiante isso aí vai custar caro, né? Então, mas normalmente a gente não pensa assim, né? A nossa visão é dessa vida aqui, dessa vida, dessa encarnação. A gente não lembra da anterior e não tem essa visão da vida futura, ou seja, de que nós vamos desencarnar e vamos continuar vivos, então tá tudo certo. A gente acha que pode usufruir, como se costuma dizer, né? Aproveitar a vida. Então a gente interpreta muito mal esse aproveitar a vida. Ah, tem mais é que aproveitar a vida. A vida é curta.
Hoje está vivo, amanhã está morto, mas o que que a gente entende por aproveitar a vida? É o que está aqui na história que São Luís contou, né? É o ouro que é meu, é o ouro que eu posso olhar, que eu posso acariciar, que eu posso deslumbrar. São os meus vícios, as minhas vaidades, o meu orgulho, são os meus excessos, tudo aquilo que é supérfluo, que satisfaz o meu materialismo, na verdade? Então, quando eu tenho tudo isso ao meu alcance, eu acho que eu estou aproveitando a vida, né? Enquanto aproveitar a vida significa entender que a vida tem início, mas não tem fim. Tem existências em cada processo reencarnatório. Começamos um processo reencarnatório, encerramos, começamos outro. Então, isso tudo faz parte da vida. Então, aproveitar a vida é saber fazer bom uso do nosso livre-arbítrio e das oportunidades que Deus coloca para a nossa compreensão e a nossa evolução, tá? Então, por isso que ele diz aqui, né? Quem entende menos sofre muito. E para quem sofre muito é como se fosse sofrer para sempre, tá? E ele termina a explicação dizendo assim: ele vai falar que no próximo artigo, né? Ele faz citações de fatos e manifestações que poderão esclarecer sobre a natureza dos sofrimentos. Mas aí vamos voltar lá para a categoria dos espíritos, porque depois a gente entra nessa outra parte. Alguém quer comentar alguma coisa? André, Vilmar, Jocelaine, Eduardo. Vamos lá, gente, não me deixem falando sozinha aqui. Vamos falar, vamos participar. Não, mas eu acho que Tá é isso. travado aí para vocês? Não, Tá tá, me ouvindo? tá tranquilo. Mas é bem isso aí, né? Tá, A gente acha que a avareza é só material, mas é várias coisas, né? A gente é esse apego exatamente. mesmo, né? É os vícios, os prazeres também, que muitas vezes prendem, né? Que é isso, aquele prazer, no caso ali do texto dele, é o prazer de ver o ouro, né? E pode ser prazer de qualquer coisa, né? Exatamente. Da vaidade, de alguém É, ter que elogiar sempre, de alguma coisa assim que exatamente. é uma visão tão curta, né? Por isso que a gente está nessa classe aí, né? Uma visão tão curta que a gente pensa É, que tudo acaba aqui, exatamente. né? E muitas vezes a gente, nem o que a gente Exatamente. falou, né? Aproveitar a vida é aproveitar a vida para a gente resgatar as coisas que a gente veio resgatar, né? Não aproveitar a vida com os prazeres que ela traz. Exato. Não nos é proibido gozar dos prazeres da vida. Não. O que a gente tem que entender é que a vida não é só isso, né? Não é só correr atrás do material, não é só essa ambição desmedida, não é só isso. Tem outras coisas que também são importantes para esse nosso aprendizado, para esse nosso aproveitar a vida, tá? Dosando, dá para fazer de tudo, né? Dosando bem, Dosando dá para fazer de tudo. bem isso. É equilíbrio, né? É, Encontrar equilíbrio, né? Então, agora ali, ó, aqui, ó, dentro ainda da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos, ali, caracteres gerais, agora ele vai passar aqui para classes principais, tá? Podem compor 5 classes principais. Então, ele começa assim: a 10ª classe, tudo isso ali dentro dos espíritos da terceira ordem, tá? A 10ª classe são o quê? Os espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ah,
deles é exatamente isso, né? Eles são inclinados ao mal e eles fazem de tudo para causar toda a desarmonia, que ele diz como espíritos, né? Então, quando a gente lê assim como espíritos, significa que ele está se referindo aos espíritos desencarnados, tá? Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeitos com o conseguirem, retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Então, o que é isso aqui? Nada mais é do que aquela obsessão, né? Do que aquela influência negativa, aqueles com os quais nós nos associamos muitas vezes. Às vezes estamos aqui encarnados e eles nos reconhecem. Só olha lá, ó. Agora está bancando de boazinha lá na doutrina espírita, mas lá, no século retrasado, fazia todas as torturas possíveis junto conosco. Vamos para lá, vamos dar uma influenciada, vamos ver se a gente consegue, né? Trazer de volta essa ovelha desgarrada do mal aí para voltar para o reduto. Mas o que, que pode acontecer? Vai chegar aqui e nós estamos engajados num trabalho do bem, estamos comprometidos com a família, estamos trabalhando direitinho na nossa tarefa doutrinária, somos um bom colega de trabalho, somos um bom chefe, somos um bom pai, boa mãe. E aí ele vai encontrar um obstáculo, não é verdade? Ele pode até nos perturbar, pode nos tirar o sono, pode nos deixar com dor aqui, com dor ali, pode tentar de todas as formas nos impedir de ir lá na casa espírita, na igreja, de ir no nosso trabalho, de dar atenção para a nossa família, pode até tentar. Mas se nós estivermos com o nosso propósito de vencer a tudo isso e contamos com o amparo da espiritualidade amiga, não tenhamos dúvida que eles morrem no cansaço, né? Literalmente morrem de novo, morrem no cansaço e vão desistir de nos perturbar. Então, depende muito mais de nós, da nossa conduta, da nossa postura diária, de não abrirmos brecha para essa influência do que deles, porque tudo que eles querem é isso aqui, eles são inclinados ao mal, né? Então, o objetivo deles é colocar as nossas provas que a gente venha sucumbir e não vença, né? Que a gente não consiga passar por todas as tentações que são colocadas diante da nossa existência. Uma comparação bem boba é assim, por exemplo, digamos, já te passo, André, só um pouquinho. Digamos que o André esteja fazendo uma dieta. Ele está com problema de saúde e ele precisa fazer uma dieta de não pode comer doce. Aí eu vou visitar o André e levo uma caixa de bombom de presente para ele, mesmo sabendo que ele não pode comer doce. Ele disse, não, mas eu não posso comer doce. Mas só um. Que mal vai fazer? Só um, sabe? Então é aquele tipo de amigo que está colocando a tentação na frente dele, torcendo, talvez não com a ideia dele sucumbir na sua prova ou não curar a sua doença, né, ou desistir do seu tratamento. Mas eu posso ter feito isso até de forma involuntária, aparentemente involuntária. Por que aparentemente voluntária? Porque eu posso servir de instrumento para aquele espírito que quer ver o André sucumbir na sua prova, para levar uma caixa de bombom para ele. Entenderam? Que eles são astutos, né? Ele manipula direitinho. Olha, eu não consigo atingir o André diretamente, então eu vou usar da Carla, do Eduardo, da Jocilane, do Vilmar, para tentar o meu objetivo. E aí o que, que vai acontecer? O André disse: olha, não me leva a mal, mas eu não posso aceitar, porque realmente estou com um problema sério e não posso aceitar. Se ficar aqui, eu vou dar para outra pessoa. Tu quer deixar, tu deixa, mas eu não vou comer.
Então, aí ele está mostrando a sua convicção, entendeu? Eu posso dizer assim, eu vou deixar aí, quem sabe tu muda de ideia. Deixa. Ele não vai mudar de ideia, porque ele mostrou convicção. Ele vai dar para uma criança, vai dar para alguém que possa consumir e ele não vai se atormentar com aquilo ali. Então, eles são muito bem articulados. E nós ficamos, por assim dizer, em desvantagem, porque eles nos observam, né? E nós não estamos percebendo as intenções dele em relação a nós, porque nós não estamos percebendo muitas vezes as suas presenças na nossa vida, a não ser que a gente seja médium. Mas isso não acontece só com quem é médium ou estuda espiritismo ou espiritualismo. Não, acontece com qualquer pessoa. E às vezes as pessoas é, que são de trabalhar, de serem atendidas num processo obsessivo, acabam sim, muitas vezes até perdendo emprego, desarmonizando família e chegando muitas vezes até a atentar contra a própria vida, né? Então a gente tem que estar sempre atento naquele orar e vigiar. Pode falar, André. É como se tivesse um balde cheio de caranguejos, né? Um que quer subir, só que tem dois, três querendo, puxando para baixo, né? Também tentando subir, mas não conseguindo. Carla, me veio, de repente, até para desviar o assunto, sei lá. Esses espíritos, eles conseguem fazer alguém reencarnar ou só só os bons espíritos? Repete a tua pergunta, por favor, porque está travando. Esse, Repete a tua esse, pergunta, por favor, que está travando e eu não entendi. esses espíritos, tá, que se comprazem ao mal, eles conseguem fazer alguém reencarnar ou só os bons espíritos? Olha, isso aí tem muitos relatos de que eles são muito bem organizados, assim como os bons espíritos, né? Diz que eles também conseguem liberar processo de reencarnação, porque tudo funciona muito pela afinidade, pela sintonia, né? Então, muitas vezes, eles se organizam para isso e conseguem que estes organizar uma reencarnação de um espírito mau. Obviamente que eles não vão conseguir isso através, por exemplo, de pessoas boas, né, que não estão engajadas no mal, que não estão receptivas para isso. Então, onde que isso vai acontecer? Normalmente em pessoas que sintonizam com eles, não é verdade? Então, mesmo que diga assim, mas eu não esperava engravidar, eu não isso, não aquilo, mas acaba aceitando o serviço do mal também, né? Então, é o verdadeiro fruto do meio, né? Então, a gente, o mal é muito bem organizado, eles têm no mundo espiritual equipamentos tão de tecnologia, tanto quanto os espíritos bons, né? Isso é relatado por André Luiz, é relatado pelo Inácio Ferreira, através das obras do Bacelli, pelo Ranieri, em algumas questões colocadas pelo Ranieri, naquele livro, por exemplo, Segundo a Morte, se eu não me engano, foram muito questionadas, né, e muito contestadas pelos espíritas. E certa vez, e em relação a esses livros, né, Chico certa vez entrou com um livro desse embaixo do braço, não sei te dizer se foi exatamente a obra do Ranieri, e estava uma polêmica numa reunião onde estavam aguardando por ele, e falando exatamente sobre o livro, quando viram que Chico vinha com o livro, e perguntaram para ele,
que ele tinha para dizer em relação àquilo que estava no livro, aquelas vidas do centro da Terra, isso e aquilo. E ele, todos considerando um absurdo algumas colocações, e o Chico foi e disse para eles assim, que eu posso afirmar a vocês que muito do que está aqui é verdade, sim, por mais que pareça absurdo e vocês não queiram acreditar, mas é verdade. Então, desculpe, tem coisas que ainda, para nós, parecem, mas a gente sabe que o mal é articulado e que eles têm no mundo espiritual tanta tecnologia quanto os espíritos bons. Ah, então por que que Deus não faz nada contra isso? Mas Deus não tem nada a ver com isso, né? Deus não criou o mal. Então, assim como nós aqui, quando encarnados, temos livre-arbítrio, os espíritos na erraticidade também têm livre-arbítrio, né? Obviamente que eles também um dia deixarão de ser maus. No tempo deles, assim como nós hoje somos melhores do que éramos há 500, 600, 700 anos atrás, eles também um dia o serão. Um dia eles também vão despertar para essa luz e para essa verdade, né? E lembrando sempre que eles também não estão abandonados, né? Há aqueles que nós conhecemos por os guardiões do Cristo, os guardiões do mundo espiritual e que estão sempre observando, estão sempre cuidando para que determinadas atrocidades não sejam também permitidas mais a acontecer, principalmente agora, né, nessa período final aí, que consideramos um período final de transição planetária. Então, aos nossos olhos, parece que o caldeirão está fervendo cada vez mais, né? Mas nós temos que entender assim, estamos depurando o que ainda existe de mal em torno do planeta de expiações e provas. Muita coisa já foi eliminada e muita coisa já não é mais permitido, muitos espíritos já não voltarão mais. Isso é relatado pelo próprio Chico Xavier, né? Que os espíritos, obviamente, passaram para ele. Então, muitos espíritos envolvidos em questões de guerras, em crimes violentos, muitos desses aí já não estão mais reencarnando da Terra, por mais que o mal se organize e tente. Cara, Entendeu, André? Pode falar, Eduardo. não, é justamente em cima dessa pergunta, desse que está falando agora que o André perguntou e tudo, mas então, qual espírito, de onde é que decide quem vai reencarnar? Até porque, conforme a gente vem estudando, tem que ficar um tempo lá, né, para, vamos dizer assim, merecer encarnar de novo. E como assim? Quem decide quem vai reencarnar? Porque em cima de que está sendo falado agora, os espíritos maus também conseguem, foi o que ele perguntou até, mas como que eles conseguem se o Foi. espírito tem que ficar esperando, né, a sua hora, como vamos dizer assim? Porque, sim, porque o que acontece aí? Nós temos que lembrar que nem todo mundo que desencarna vai todo mundo para o mesmo lugar, né? Então, há zonas trevosas no mundo espiritual que aqueles, por exemplo, que desencarnam aqui, que são envolvidos com crimes, vamos colocar em nível bem hediondo, assim, tá? Não é porque ele desencarnou que ele se tornou bom. Então, ali, esperando por ele, assim como tem entes queridos nossos, às vezes, ou um espírito amigo esperando por nós para nos acolher, também eles têm alguém esperando por ele. Olha, vamos lá resgatar antes que a turma do bem leve ele para o outro lado, né? E ali tem um detalhe muito importante, eles ali, a coisa é meio que imposta, eles não respeitam muito o livre-arbítrio, não.
eles colocam todo mundo a serviço deles. Por quê? Porque eles não querem perder, não querem perder o exército deles, certo? Já o nosso caso, o livre-arbítrio é mais respeitado, porque a gente chega, somos acolhidos, o acolhimento sempre tem, mas nós vamos estar numa zona relativa àquilo que nós fizemos aqui, né? Continuamos sendo aquilo que fazíamos aqui, que pensamos, que agimos, que semeamos ao longo da nossa reencarnação, até que algo melhor possa se proporcionar para nós, que possamos compreender melhor onde erramos, onde não erramos, e ainda temos o livre-arbítrio. Olha, queres permanecer aqui? Queres aprender mais? Ou queres ficar lá? Queres ficar por lá, junto com aquela turma que tu simpatizava mais, que não era muito adepto de religião nenhuma, não chegavam a causar mal, mas também não tinham muitos valores. Entendesse, Eduardo? É algo muito complexo, Sim, sim, porque a não, mas gente tem aquela ideia assim, ó, sim, mas eu vou essa chegada, desencarnar. essa chegada, tudo bem, essa parte de afinidade, claro que o que é aqui, quando É, desencarnar, vai continuar sendo lá, mas eu não entendi é. muito bem a parte de que até chegar ao ponto de merecer, até na minha cabeça, vamos dizer assim, tinha que chegar a um ponto de merecer encarnar de novo. E como Isso assim? para Quem quem é é que bom, né? libera? Quem é que Agora, libera essa reencarnação? é, Quem é é. que libera? Mas existe também essa equipe aí da inferioridade, né? Que eles, para eles já têm um grupo certo onde, olha, a Carla vai reencarnar lá naquele grupinho lá. E nós vamos fazer de tudo lá para que aquele grupinho do tráfico, para aquele grupinho que todos são, pertencem a um padrão ali, de vida, onde rola uma promiscuidade que ninguém se cuida, vai ser ali. Que daqui a pouco, uma daquelas meninas, daquelas mulheres que estão lá, vão aparecer grávidas. E aí a gente sabe que ela não vai abortar, porque nós vamos ficar aqui dizendo que ela precisa, porque ela namora o cara lá que é mandão no crime, então ele não vai deixar ela abortar, porque vai ser mais um para trabalhar para ele. Então a coisa é mais ou menos assim, Eduardo, tá? Que É que, funciona assim. E a equipe do bem não interfere nisso aí, não. Eles deixam acontecer. é Né? que também quando essa pessoa nascer, ela vai ter livre-arbítrio. E talvez ela seja um lírio no meio desse lodo. Talvez É, essa pessoa, se ela consiga vencer, ela consiga a não ser tão ruim, talvez ela pode ela até nascer ali, ela pode ter desencarnado como um espírito muito mal, né? Pode ter sido um espírito do meio ali, tá? Ter desencarnado e ter se colocado à disposição para encarnar, para continuar fazendo esse trabalho. Mas, como tu diz, ela pode, ao chegar ali, alguma coisa pode mudar. Até que ela atinja uma idade de compreensão, algo pode acontecer diferente. É difícil, mas não é impossível. Ela pode, de repente, se ver diante de uma oportunidade em que ele pense assim: eu não, será que eu preciso fazer isso, né? Será que eu não posso ir para uma escola, não posso aprender, não posso olhar aqueles que estão ali comigo e serem um exemplo melhor? Então, sempre há essa possibilidade, às vezes, no mesmo meio, né? Como também pode acontecer dessa criança nunca chegar num banco escolar e ficar ali, né? Somente naquele meio. Então, é muito complexo, tem coisas que a gente supõe que aconteça assim, né? Que pelos relatos que eles trazem, a gente tem mais ou menos essa ideia. Mas na nossa condição de espíritos imperfeitos, muita coisa também ainda não é mostrada para nós, ainda não é descortinada assim em 100%, né? a primeira vez que a gente E aí para vocês?
a primeira vez que a gente comentou sobre isso, não aqui nos estudos, né, mas enfim, se tinha a ideia que só os espíritos bons poderiam fazer tanto a reencarnação quanto desencarnar. Em outros locais que eu frequentei, tinha essa ideia também que os espíritos ruins tinham conseguido chegar a esse nível de inteligência capaz de fazer, de proceder à reencarnação, mas que também na reencarnação aquela pessoa que está nascendo ali, de repente, tem um vínculo muito mais afetivo com o avô, com a avó, e quer seguir um rumo diferente. A gente cansa de ver também os exemplos aí de tantas pessoas que nasceram com dificuldades tremendas e conseguem estudar e fazer a diferença na comunidade deles, né? É, eles, se nós compararmos a organização do mundo espiritual, mais ou menos, com a nossa sociedade aqui, né? A nossa, desse mundo de expiações e provas, a gente já tem mais ou menos uma ideia de como eles funcionam ali também, né? No nosso orbe terrestre aqui, numa zona bem inferior. Porque se aqui nós temos grupos que trabalham para o bem e temos grupos que trabalham para o mal, lá eles também têm. Então, é uma eterna luta. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade de entender, porque é algo que ainda a gente tem essa ideia de espiritualidade como se fosse ainda aquela coisa assim, ou é o céu ou é o inferno, mas quem manda em tudo é Deus. E a gente sabe que não é só assim, né? A Eu gente ta- sabe eu que não estava é só assim. eu estava assistindo uma palestra do Paulo Figueiredo Sim, sobre as dualidades, bem ou mal, enfim. E ele cita o Freud no livro O Mal-Estar da Civilização, que ele diz assim, ó, só é possível organizar a sociedade se você oferecer condições adequadas a uma minoria que comande a massa de pessoas que não querem trabalhar, não são cultas, não têm grande capacidade e que só sob o comando dessa minoria inteligente é que a humanidade pode ficar em harmonia. Isso aí Freud falou, né? Nessa é, obra. Se nós formos observar o transcurso da sociedade até de antes de Cristo, né, até hoje, sempre tem uma minoria e sempre se cria esse pensamento de que realmente eles não querem estudar, não querem trabalhar, a massa realmente não é errado, né? Mas esse é o pensamento atual de toda a sociedade. Não é de toda a sociedade, a gente nunca deve ser absoluto, né? Mas se nós tivermos um mapa da sociedade, a gente vai ver que a grande parcela da sociedade ela tem que lutar sempre para poder se manter, para poder ter uma condição melhor, né? Então, a gente traz isso, o Paulo estava comentando sobre a obra O Céu e o Inferno. sim. Ficou travado? Tá parecendo para mim aqui, tu travada. Tá me ouvindo? Ah. Eu tô te, Às vezes a imagem fica tremendo ali. Eu vou fechar um pouco o vídeo para ver se não trava tanto. Melhorou, Pode. melhorou. e, e, e a gente vai vendo que
a, a- mesmo antes de Cristo, né, tem lá com Aristóteles ainda, e com Platão são as duas grandes ideias. Uma que diz que existe alma e outro que diz que existe o corpo. E a sociedade optou por por esse pensamento filosófico, em que se tu tiver um corpo bom, e aqueles que tiverem um corpo bom, um corpo são, eles vão realmente conseguir organizar toda a sociedade, né? Esse pensamento ele vem vindo e pega lá a parte da Inquisição, pega a parte das universidades materialistas e chega até nós hoje, né? É bem isso aí. Então, Se é desse lado de cá que a gente vê tudo isso, por que não do lado de lá acontecer a mesma coisa? exatamente. Então, por exemplo, esse tipo de informação a gente encontra de uma forma bem desenvolvida, por exemplo, nos livros do Robson Pinheiro. Ele fala muito nessas questões, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas Chico Xavier não falava sobre isso no livro Nosso Lar. A Nosso Lar não é uma cidade trevosa. Gente, Nosso Lar é uma ambiência só, é um local apenas, tá? Que foi colocado ali. Então, e Chico Xavier também é, não é o único médium, né, na face da Terra, tem outros. Então, ou tem médios que obviamente, às vezes estão em descrédito, porque misturam coisa sem coisa nenhuma, mas tem médiums que são sérios no seu trabalho, que fazem um estudo sério. O Robson Pinheiro é um médium sério, Vanderlei Oliveira é um médium sério, né? O doutor Inácio Ferreira, através do Carlos Bacelli, também é um trabalho sério. Mas quando trata desses assuntos, todo mundo coloca uma pedra de preconceito em cima. Ah, isso é coisa da cabeça do médium, isso é fantasia, isso não existe. Como é que eu posso afirmar que não existe? Como é que eu posso dizer que não é assim? Então, eu continuo presa àquele dogma do céu e do inferno, é bonzinho, ao espírita que é bonzinho vai para o nosso lar, o que não é bonzinho vai para onde, então? Né? Então, tem que pensar nisso, né? Alguma coisa tem que existir, não existe só um nosso lar, tudo às mil maravilhas. Não, nós não podemos ser infantis a esse ponto. E o nível de organização deles também é dito por Emmanuel, é dito por André Luiz, que eles são, sim, muito organizados, que eles têm tecnologia tanto quanto nós temos. Nós, que eu digo, tanto quanto os espíritos bons superiores têm, né? Então, mas isso faz com que a gente vá buscar, como aqui, que nós estamos questionando, nós estamos garantindo isso com 100% de certeza? Não. Nós estamos colocando aqui situações em cima de obras espíritas que a gente conhece, estuda e trabalha. Agora, 100% de certeza, só se Deus se materializasse e dissesse para nós: olha, é assim, não é assim, não é assim. É, Se os eu li, espíritos que vêm nos dão esses relatos, então a gente tem que entender, né? Eles são mistificadores ou eles realmente estão nos dando informações para nos fazer entender que eles têm poder, sim, que o mal tem poder, sim, e eles têm. A gente sabe que eles têm poder, né? Basta ver a quantidade, às vezes, de pessoas que chegam nas casas espíritas, nas casas de Umbanda, nas igrejas, nos templos evangélicos, em processo obsessivo, né? Então, o que que é isso? É influência do mal? É influência do mal. Então, isso é o mínimo que a gente conhece, né? Um processo obsessivo, mas quantas coisas tem? Bem mais sérias que só um processo obsessivo, que leva muitas vezes ao suicídio, como eu comentei isso. Isso é o que a gente
acompanha aqui. Imagina no mundo espiritual, né? Que eles são livres, não estão presos à carne. Imagino que eles não são capazes de fazer, né? Eduardo quer falar? Eduardo abriu o Não, microfone. só assim, eu fiquei. Desculpa a minha Fica- burrice aqui, mas eu fiquei curioso só no sentido, esquece, vamos dizer assim, esquece o lado mal. Isso aí que a gente já sabe que. Eu fiquei com uma curiosidade assim, quem determina a hora, ou quem pode, ou a hora de quem vai reencarnar? Independente do mal, do lado bom, vamos dizer assim. Mas não tem como tu separar isso aí, Eduardo, porque está exatamente relacionado a isso, entendesse? São duas situações, tá? Quem determina são aqueles que estão no comando daqueles espíritos ali, tá entendendo? Que para eles não faz diferença a organização das coisas. É como um ladrão que está acostumado a roubar, ele não está preocupado se tu estás pronto para ser roubado ou não, ele vai lá e te rouba. Não faz diferença para ele o mal que ele vai, o transtorno que ele vai te causar. Ele dá a ordem, olha, André, vai lá, está esquematizado, tu vai lá e vai assaltar o Eduardo. Ah, mas eu não estou pronto para isso, mas eu não estou te perguntando que está pronto, vai lá e vai fazer. Então, não dá para te dizer assim, ó, esquece o lado bom, esquece, quem é que determina a reencarnação? Tu não pode, tu não consegue separar, porque Tá, são então, dois mesmo sem planos. separar, então, quem determina? Oi? Mesmo sem separar, entendi essa parte que tu quis dizer. Não Quem tem como determina separar. é quem está no comando dos dois lados. Por exemplo, quem está ali organizando processo reencarnatório do lado trevoso, ele vai determinar. E é aquilo que eu estou te dizendo, ele se aproveita de uma situação que eu dei de um exemplo agora, tá? Ele se aproveita ali de situações de uma promiscuidade, de gente que está lá sob influência de drogas, que não sabe nem o que está acontecendo, nem com quem está mantendo relações, e ele se aproveita de um momento desse e organiza uma reencarnação. Então, eles têm essa capacidade, eles fazem isso sim, de uma forma, muitas vezes, sem se preocupar muito se é certo, se é errado ou se não é. Para eles não existe regra, no sentido de respeito, que eu quero dizer, regra no sentido de respeito, mas existe a regra da organização deles, né? Então, É que há relatos que eles dizem assim, ó, que às vezes, para esse tipo de reencarne, nem demora muito tempo, porque eles estão tão acostumados a vir aqui matar e morrer, que para eles chegar do outro lado e esperar 1 ano, 2 anos e voltar de novo, é fácil. Eles não se preocupam muito com a ética da coisa. Entendesse, Eduardo? É como se tu tivesse duas situações. A situação das trevas, que tem lá todo o seu laboratório montado, e a situação dos espíritos superiores, que respeitam o tempo de cada um, o aprendizado de cada um. Por isso que a gente diz que o bem é muito maior, porque a fila daqueles que estão em melhor condições, que querem realmente aprender algo melhor, essa fila é muito maior, graças a Deus, né? Então, para eles não tem essa dificuldade de respeitar a fila, não. De respeitar condições, de quem que vai te receber, de quem que não vai te receber, né? E consegui explicar melhor agora, Eduardo? Entendesse melhor aqui? Não, essa parte tá. Minha curiosidade só estava em cima desse, de quem é o É, grupo, se é. é um espírito, que Ah, determina a os, hora ou quem vai reencarnar. é. é que não Não, é. eles têm isso tudo muito bem organizado lá, eles têm a equipe deles e eles conseguem fazer isso bonitinho, sem que a gente perceba. E É eles que fazem mesmo. a gente está acostumado com o reencarne do nosso lar, né?
Exatamente. Não, Onde, e onde, onde o André Luiz mostrou um aspecto ali de uma pessoa que ia reencarnar. Então, estava lá o perispírito, o matelo, o perispírito, as provas, como seria o corpo, o desenvolvimento desse corpo, as carências que ele tinha. E realmente a gente ficou muito focado nisso. É lógico que também ah, um reencarne, entre aspas, planejado como esses, e que ocorre muitos, né, inúmeros, são muito maiores do que esses outros de organização das trevas, né? A gente nunca... é que nem a vida no planeta como está hoje, né? Vai ter muitos bons, mas vai ter muitos maus, e vai ter muitos mais ou menos, e muitos oportunistas, né? E muitos só esperando o momento de se transformar em lobo, aquela ovelhinha se transformar em lobo, né? Então, eu acho que é um assunto bem complexo, né? Mas me corrige se eu estiver errado, agora que tu fez o relato aí em cima da história do nosso lar, tinha até todos aqueles prédios lá com aqueles líderes, tinha o líder de tal situação, tinha o líder de outra situação, mas quando falou da reencarnação, me corrija se eu estiver errado, eles deixaram, ou falaram, ou deixaram entender que pessoas, até que alguns deles ali que queriam, eles diziam, não está na hora ainda, quem Sim, jogaram o caso para Deus, que Deus quer decidir. Por isso que eu estava perguntando. é, Que, não é não me bem lembro qual Deus, é, né? deles ali que Porque queria muito, aquela ah, moça que queria voltar, porque queria voltar, e eles falaram para ela que ela tinha que ter calma, que tinha que passar pelo tempo, que só eles ainda falam, só ele é que sabe, eu brinco assim e falo. Por isso que eu te perguntei. Então, peraí, então quem é que libera? Porque então tem que ter um líder supremo é, do que a lado do gente, mal para mas, liberar também, porque senão vai ser qualquer espírito mal vai conseguir liberar. o que a mas é Então, que gente, o Mas que é a que gente tem que, ela estava no nosso lar, né? Ela conheceu todos os gente, ministérios e ela estava estudando também. Ela iria estudar também. Assim como chegou aquela senhora recém-vinda do umbral, que era senhora de engenho, que matava matava os, as crianças que nasciam, que o marido tinha feito filho nas escravas. E ela disse: Não, eu rezo ao padre e o padre me abençoou. E ela não entendeu por que, que ela estava ali. E mesmo assim, ela foi para o nosso lar e foi receber o atendimento ali. Então, tu vê, um caso, assim como o pai do André Luiz, que sequer tinha ido para o nosso lar e já ia reencarnar, né? Mas esses exemplos citados são exemplos construtivos, né? Eduardo, a gente tem que entender uma coisa assim, ó. A gente pode pensar assim, mas então não tem justiça divina? Tem. É que a justiça divina, ela respeita o livre-arbítrio. Então, estes espíritos, quando a gente fala dessas regiões trevosas organizadas, elas não estão totalmente abandonadas ali, elas também estão sob o olhar da misericórdia divina, porque ele respeita o livre-arbítrio deles de quererem sair daquilo ali, de deixarem fazer o mal. Então, uma hora eles vão conseguir isso e vão entender isso. Tá? Mas isso a gente não pode negar que é como se nós tivéssemos aqui duas empresas na Terra, uma totalmente correta e a outra totalmente pelos padrões ilegais da lei, tá? A pergunta que eu te faço é a seguinte: colocando as duas lado a lado, porque uma segue os padrões errados e fora da lei, a gente pode dizer que a lei não existe?
Não, né? Não, é uma opção de quem está dirigindo aquela empresa fazer o que é errado. Ele tem a mesma possibilidade, ele tem o mesmo recurso, ele tem tudo ao alcance da mão dele, tanto aquele que faz, que está fazendo a coisa correta, mas ele optou por fazer algo além daquilo ali. Ele resolveu usar da empresa, da fachada da empresa, para ser um traficante, para ser alguém que faz o mal para os outros, tá? Mas a lei não deixa de existir por causa disso. Em algum momento, a lei vai alcançá-lo, certo? Aí eu sei que esta empresa trabalha com esse tipo de coisa, mas eu me proponho a trabalhar ali porque eu quero levar algum por fora, né? Então, eu aceito o trabalho. Está entendendo a comparação aqui que eu estou te fazendo? Sim, essa... A lei continua existindo. A escolha de estar lá e ser um servidor do mal é minha. Então, ele vai dizer assim, mas eu preciso te mandar para o exterior. E aí alguém chega e diz assim, ah, não, mas quem é que manda para o exterior? Não, a gente precisa da autorização lá da embaixada para a gente ir para o exterior. Aí, o presidente da empresa do mal diz assim, não, mas eu não preciso disso. Eu tenho aqui já tudo pronto para que tu possa entrar no exterior de forma ilegal. Entendesse? Então, aí é que acontece essas reencarnações organizadas, digamos assim, e aceitas pelos espíritos trevosos, elas são ilegais, mas elas acontecem, porque o livre-arbítrio é respeitado. É que nem Acho que mandar, agora eu consegui te dar um exemplo melhor, né? é que nem Agora eu mandar consegui. dinheiro para um paraíso fiscal, aí. Sabe Exatamente, é que que nem não, mandar alguém ilegalmente para aquele país, é ilegal. A lei não deixa de existir. A justiça divina existe? Existe, mas isso não significa que as trevas ainda não tenham liberdade de agir. E por que que tem? E por que que elas conseguem agir tão facilmente? Porque a nossa sintonia aqui permite isso. O nosso mundo é de espíritos imperfeitos. Desculpa, gente. não, e Ajeitando a seria garganta. também ilógico se todas as reencarnações fossem só organizadas pelo plano superior. E daí tu vê tanto assassino, tanto gente fazendo mal, e só um pouquinho. Eu tô mandando todo esse time para lá. E eu preciso É, que o planeta saia da expiação e prova é, para regeneração. Alguma coisa é. não está batendo aí, né? É, a gente tem que entender isso, né? Claro que a gente sabe que, às vezes, por exemplo, num processo reencarnatório, é, depois de muitas falhas, digamos que seja a minha última tentativa. Não, eu realmente quero ser do bem, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Bom, mas aqueles que estavam comigo, que sofreram com com a minha maldade, não querem me receber mais. Não querem, não estão prontos e não querem me receber. Aí alguém já mais evoluído, já mais desprendido de laços consanguíneos, volta e aceita me receber por filho. Então, eles reencarnam com esse único propósito: olha, nós vamos receber. É a última alternativa. Tá? Então, às vezes, a gente vem e consegue realmente se superar. E, às vezes, vem numa situação bem complicada. Né? Nasce com algumas deficiências, nasce com algum problema, justamente para que a gente dê valor, né, à vida, dê valor àqueles que estão nos ajudando, que a gente preste atenção nos valores éticos e morais. Então, tudo isso pode acontecer, mas é sempre respeitado o livre-arbítrio, tanto de quem está encarnado como de quem está desencarnado, salvo naquelas reencarnações compulsórias que aí
é, é a misericórdia divina dizendo, não, nós não podemos mais que se perca mais uma reencarnação, né? Então, às vezes, vem com cheios de comorbidades, cheios de dependência, né? Tanto física quanto neurológica. Mas isso não significa que, mesmo reencarnações organizadas pelo digamos, pelo lado bom, né? Pelos espíritos mais elevados, pela tecnologia do bem, não significa que quando a gente chega aqui, a gente também não sucumba diante das nossas provas. Por quê? Porque ainda somos espíritos imperfeitos, ainda trazemos as nossas tendências de vidas passadas. Talvez não tanto quanto o que fazíamos lá há 200, 300 anos atrás, mas alguma reminiscência a gente ainda não conseguiu vencer e acaba por sucumbir. Então, tem um livro do Humberto de Campos, se eu não me engano, que quando Jesus fala na questão de não julgueis, né, perdoar 70 vezes 7, ele faz exatamente uma comparação assim. Ele diz assim: imaginemos um espírito que há 2000 anos atrás ele matava, ele torturava, ele fazia todas as barbáries possíveis. Este mesmo espírito, há 1000 anos atrás, ele já não torturava, mas ele matava. Este mesmo espírito, há 500 anos atrás, ele já não matava mais, mas ele ainda assaltava, ainda fazia algum tipo de maldade, ele explorava. Esse mesmo espírito, atualmente, ele coloca a sua ira somente em palavras. Vejam nesse processo de 2, 3 mil anos o quanto este espírito precisou vencer a si mesmo para deixar de ser um matador, um torturador e passar a ser alguém que só fala, esbraveja através de atos e de palavras, né? Então, daqui a 100 anos, ele já não vai mais esbravejar. Então, todos nós passamos por esse processo, mas cada um sendo respeitado ali, o seu livre-arbítrio. Seja aqui, quando encarnado, seja nas zonas trevosas, sejam aqueles que estão lá nessas regiões mais densas, né, da espiritualidade, na erraticidade, porque a hora que eles quiserem, eles podem dizer assim: eu não quero mais compactuar com isso, eu quero ser do bem, porque sempre está próximo, um anjo guardião, sempre tem alguém ali esperando esse pedido de resgate, mas o espírito tem que querer, tá? Nós chegamos aqui em 20 para as 10, entendeu melhor agora, Eduardo? Ficou um pouco mais claro? Se não, a gente volta a falar sobre isso, não tem problema. Eu vou dar uma olhada aqui se eu tenho algum texto, alguma coisa do Robson Pinheiro sobre isso, e eu coloco lá no grupo para nós, tá? Para ajudar a esclarecer melhor, tá bom? Quem encerra para nós, deixa primeiro eu ver aqui onde nós paramos. Deixa eu ver. Nós nem começamos ali os espíritos impuros, né? Ou ficamos, né? De melhorar. Eu acho que nós A íamos gente nem entrar começou. ali. A gente ia Tá, dar avareza e aí depois tá. parou ali. Então tá. A gente só leu ali, né? São inclinados ao mal e de que fazem objeto de suas preocupações. A gente leu ali, sim. Naquele pedacinho ali, ficamos até a, terminamos o terceiro. Ligam-se aos homens de caráter fraco para acenderem as suas sugestões. O primeiro parágrafo nós lemos sim, tá? Então, quem encerra aqui para nós, por favor? Ó, eu não quero dizer nada, mas eu acho que quem iniciou o dia fazendo pensamentos bem legais para as mães, eu acho,
Eu acho que estaria mais no. Aquela Ave Maria, querem aquela Ave Maria? É, Peraí, deixa eu buscá-la aqui, então, que eu ainda não decorei. Hoje eu fiz na Casa Espírita também, levei lá para as preces e radiações e encerrei as viu? preces. É o dia inteiro. O dia inteiro, é o dia inteiro. Hoje eu já estou falando desde as 8 da manhã, vamos ver aqui. Vamos então, né? Nos harmonizando, pensando nas, nas mães nossas, nas mães avós, mães tias, mães irmãs, mães de caridade, mães do coração, mães espirituais, mães de fraternidade, de solidariedade, que acolhem os irmãos desvalidos do caminho, mães como no sentido mais puro da palavra, o amor divino presente em nós. Então, na Ave Maria de Amaral Ornelas, a nossa gratidão a todas as mães e a nossa rogativa a Deus para que ampare a toda a humanidade com este amor e esse acolhimento através da Mãe das Mães, Maria Santíssima. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e o anjo das nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que a paz de Maria permaneça conosco, que tenhamos todos um excelente final de semana, um bom domingo de Dia das Mães, elevando preces e luzes e gratidão às mães desencarnadas, aos filhos desencarnados que deixaram as suas mãezinhas aqui na Terra, né? Que possam a elas elevar sempre o pensamento de gratidão, rogando as bênçãos da Maria de Nazaré. Obrigado por hoje, fiquemos com Jesus e até a semana que vem, se Deus quiser. Bom Dia das Mães. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Semana Obrigada que vem. para vocês também. Saúde. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até. Beijo, beijo, querida. Beijo, beijo.